É isso aí, a gente já está de volta, a nossa conversa vai começar daqui a pouquinho falando para os autônomos, tirando todas as dúvidas com relação a isso. Vai mandando seu e-mail, Facebook, mandando seu e-mail. Vai falando com a gente através das redes sociais, facebook.com/seuprograma e tem também o nosso Twitter, o @seuprograma. Deixa eu mandar um alô super especial aqui para dona Áurea Duarte Pereira. Um abraço, viu, dona Áurea? Muito obrigado que a senhora está acompanhando aqui o seu programa. Ela acompanha a gente todos os dias, direto de Araçatuba, aqui no estado de São Paulo. Ontem ela completou 62 aninhos. Muito bem, 62 primaveras aí, né, dona Áurea? E não perde um programa. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, parabéns e que Deus possa proporcionar muitas felicidades ainda nesses 62 anos que eu tenho certeza que já foram muito felizes também, tá bom? Um grande beijo, obrigado pelo seu carinho e parabéns mais uma vez. Aqui no seu programa, hoje é terça-feira, é dia da gente falar sobre tecnologia. A Samela Carvalho está aqui mais uma vez. Tudo bem, Samela? Tudo bom? Boa tarde, Wagner. Então, ali no camarim já comecei a aprender. Então quer dizer que roteador não é qualquer um, eu olho o preço mais barato e pronto. Não é bem assim que funciona. É claro, você pode comprar o mais barato, mas talvez esse produto que você comprou não atenda exatamente a necessidade que você tinha. Então explica pra gente que relação eu tenho que prestar atenção. Bom, vamos lá. Primeiro vamos explicar o que é roteador. Às vezes tem alguém que não saiba ainda. Roteador, ele serve para conectar vários computadores na mesma rede. Então você pode ter um roteador que vai funcionar a cabo, então você tem 2, 3 desktops, isso normalmente é utilizado em empresa. Então você tem um roteador, você consegue conectar vários computadores naquele roteador e eles estão todos conectados. Tá. E você pode ter um roteador que tem a entrada de cabo e que ele emite um sinal de wireless e também você pode conectar vários dispositivos, não apenas um desktop, mas pode colocar o desktop, o notebook, as televisões hoje em dia que já tem acesso à internet, o celular, o videogame, o tablet, então são N opções. Acho que esse é o mais comum aí nas residências, né? Isso. A pessoa que usa o roteador como a possibilidade de ter o wireless na casa. Muitas empresas hoje que você contrata para o fornecimento de internet banda larga, às vezes já vem com um roteador. Eles já entregam um roteador, só que o que acontece? Às vezes esse roteador é limitado. Tá. Então vamos explicar agora algumas diferençazinhas básicas que a gente tem aí nos roteadores. O primeiro item que a gente precisa analisar quando vai comprar um roteador é se você vai conectar, o que não é o caso da maioria das pessoas, mas se você vai conectar vários computadores a cabo, você precisa ver quantas portas esse roteador tem disponível. Ah, tá. Cada computador é uma porta de entrada que precisa ter nesse roteador. E aí existem roteadores com diversos números de portas. Sim, com uma, com 4, com 20, vai ter várias opções aí disponíveis. Tá. Segunda coisa é o seguinte, o protocolo Wi-Fi. Isso aqui é um pouquinho mais complicado, mas vamos explicar aqui rapidinho. Existem dois protocolos que são mais populares, que são mais conhecidos. O 802.11g, esse aí você pode anotar. Se você for comprar e alguém tentar te empurrar aí um 802.11n, talvez você não precise disso. O 802.11g, ele é o mais popular. São os modelos mais baratos, só que aí o que acontece? Ele tem um alcance um pouquinho menor e ele tem uma velocidade máxima um pouquinho menor, que é o regular da maioria das pessoas. Entendi. O ponto N, o 11.N, ele tem um alcance bem maior e ele tem uma velocidade até 5 vezes superior ao 11G. Que talvez eu nem tenha uma velocidade de internet que vai precisar disso. Aí tá a chave. Você provavelmente não vai ter uma conexão de internet que tenha essa capacidade. E segundo, às vezes a sua placa de rede não consegue identificar esse tipo de protocolo. Aí você vai comprar e nem vai funcionar. E não vai funcionar na sua casa. Repete então o que, para a maioria aí do pessoal que tem internet em casa, roteador? 802.11 G. Esse é o mais comum. Quando for comprar, pode comprar com esse protocolo, que a maioria dos computadores já vem pré-setados para funcionar com esse aí. Vamos colocar aí, Leilane, nas redes sociais, né? Olha, o negócio que a Samela falou é tal, esse número que eu já esqueci. Você em casa estava sem caneta, esqueceu também. A gente vai colocar nas redes sociais. A gente tem mais só duas coisinhas que precisa prestar bastante atenção. Primeiro, a distância de alcance que esse roteador tem. Tá. Então você vai lá, vai comprar um roteador, às vezes ele tem uma antena mais potente, outros têm antena menos. Um outro detalhe é o seguinte, nem todo roteador precisa ter antena, o roteador pode ser sem antena. Às vezes a antena é interna e você não vê, não precisa ter aquela anteninha do lado de fora. Não necessariamente. Não necessariamente, mas é a distância de alcance que aquele roteador tem.
E um detalhe importante é o seguinte, quando você for comprar, o vendedor vai te falar que, por exemplo, esse roteador alcança 150 metros. Você vai falar, nossa, que legal, porque aí você colocar um roteador desse em casa, você pode ir no quintal, ficar na piscina lá que tá funcionando. Mas não é assim necessariamente. Essa distância de alcance, ela é equivalente a distância sem nenhuma barreira, sem nenhuma parede, sem nenhuma porta, sem nada que interfira. Ok. Vale a pena, quando for comprar o roteador, dar uma pesquisada com outros usuários. E aquilo que a gente falou sobre pesquisar na internet na hora de comprar o produto, pesquisa o que os outros usuários já têm utilizado, eles vão dizer como realmente aquele roteador funciona. Então, determinado roteador vai ter um sinal que pode ultrapassar aí essas barreiras. Exatamente. Determinado roteador não tem essa possibilidade. Sim. Provavelmente aqueles muito baratinhos, o sinal não vai chegar muito longe, o sinal vai chegar bem fraquinho. Entendi. E por último, que isso também é importantíssimo, é o seguinte, tem muitos roteadores que ele tem limite de conexões simultâneas. Então, às vezes, você tem o pai, a mãe, o filho, a filha que tem notebook, todo mundo tem celular, todo mundo tem tablet, e o roteador não suporta todas essas conexões simultâneas. Então, às vezes ele conecta ali 5 dispositivos e a partir dali ele não conecta mais. Então, se você tem uma família grande e todo mundo está utilizando ali a internet, você precisa prestar atenção na hora de comprar, que às vezes o roteador não vai atender a necessidade da família, né? Dica dada, Samela. Isso aí. Obrigado, até terça-feira que vem. Obrigada, até lá. E olha, o seu programa continua, a gente vai conversar agora, vai começar a nossa conversa sobre a importância aí da gente poder tirar todas as suas dúvidas sobre o trabalho autônomo. De acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no ano de 2011, então já há 2 anos aí, o contingente de mão de obra informal somava 44 milhões e 200 mil pessoas. Número equivalente a 22% do total da população brasileira. Então, são muitas pessoas desenvolvendo um trabalho dito autônomo. Agora, como é que fica essa situação? O que é trabalho autônomo? Existe uma diferença entre ter a própria empresa e ser um profissional autônomo? Quais são as implicações legais de tudo isso? E quais são as dicas para você que, de repente, quer ser um trabalhador autônomo, mas quer fazer tudo da forma mais correta possível? É isso que a gente conversa agora aqui no seu programa. E eu vou receber o Eduardo Nascimento, que é consultor do Sebrae. Olá, boa tarde. Tudo bem, Eduardo? Boa tarde. Fica à vontade. Obrigado. E também o Dr. Luiz Ferraz, que é advogado. Bem-vindo, Dr. Luiz, por favor, fica à vontade. Então, obrigado pela presença de vocês, viu? Deixa eu te perguntar, Eduardo, o que é um trabalhador autônomo? Eu até citei ali a diferença entre ter o próprio negócio e ser autônomo. Existe uma diferença? Existe uma diferença, até por questões, o doutor depois pode complementar, do Código Civil, né? Quem é considerado empresário é quem tem atividade organizada para circulação de bens ou serviços. Geralmente o autônomo é o que presta serviço ou vende, ou é um comerciante por conta própria, a gente fala que é o conta própria, né? A diferença de gestão não existe. O cuidado que o empresário ou o autônomo ele tem que ter com o negócio é o mesmo, né? O maior pecado, inclusive, que se comete hoje em dia é misturar as finanças pessoais com as finanças empresariais. Eu imagino, porque tá tudo ali no mesmo bolo, né? A gente já fez outros programas aqui falando especificamente sobre essa questão de ser o dono do seu negócio. Empresas familiares, por exemplo, né? Tem muito. Então, acaba tendo uma mistura da vida pessoal com a vida profissional e a disciplina, até como a Bianca falou agora há pouco, sim, é extremamente importante, né? Se organizar e ser disciplinado. Você falou uma coisa muito importante, Wagner, que muitos empresários, pequenos empresários, sejam autônomos, empresários, eles cometem um grande pecado quando eles olham a empresa, olham o negócio com os olhos de dono. Uhum. Né? O interessante é que ele olhe com um foco mais de gestor. É diferente você olhar como dono do que como gestor. Um grande problema que existe, as pessoas começam uma atividade porque sabe fazer, né? Sabe vender, mas não sabe formar um preço de venda, não sabe calcular um ponto de equilíbrio, não sabe fazer um estudo de mercado, né? Que é outro fator importante também. Doutor Luiz, o que o trabalhador ele perde por ser autônomo? Na realidade, o trabalhador autônomo, ele não especificamente ele perde, ele tem uma peculiaridade. Ele, pelo fato de trabalhar autônomo, ele tem justamente a liberdade de atuação. Ele sabe como fazer e o porquê fazer.
e ele se autodetermina, ele põe o preço de seus serviços e, com base nisso, ele tem uma liberdade de atuação. Na realidade, a distinção básica do trabalhador empregado para o trabalhador autônomo é justamente baseado na subordinação. O trabalhador autônomo, ele se autodetermina. Ele sabe como fazer e de que forma fazer. Então, eu estou perguntando sobre essas questões do que ele perde, porque muita gente fala assim, eu não vou abandonar meu emprego, eu tenho férias, eu tenho 13º, eu tenho, em algumas empresas, 14º, tenho participação no lucro das empresas, eu vou ter lá a minha aposentadoria, vou ter a minha garantia de vida, e aí a pessoa tem medo de se arriscar num negócio, não dá certo, coisa do tipo. Não existe essa perda, por exemplo, desses benefícios? Na realidade, não há uma perda específica dos benefícios, porque se ele estiver na regularidade, na formalidade, lógico, ele tem alguns benefícios diferentes de quem é o empregado. Claro. Porque o empregado, independente de ter o registro ou não, ele tem uma proteção da lei trabalhista. Já o trabalhador autônomo, não. Para ele ter uma garantia, um direito, algum benefício em prol dele mesmo, ele vai precisar fazer um contrato, celebrar um contrato. A diferença, o que acontece? A partir do momento em que ele começa a trabalhar de forma autônoma, ele vai ter que obrigatoriamente fazer a inscrição junto à Previdência Social. E aí ele vai ter esse benefício. A gente vai dar mais detalhes sobre isso. A gente só vai fazer uma paradinha rápida aqui para o intervalo. Você não sai daí e mande as suas dúvidas. O que você quer saber sobre o trabalho autônomo? facebook.com/seuprograma. Tem também o nosso Twitter, o @seuprograma. Paradinha rápida aqui para o intervalo e o seu programa volta já. Seguindo um roteiro aqui, vai mudando.